Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Meu entrevistado durante a semana, presidente da Lenovo no Brasil, Ricardo Bloch. Ricardo, muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ricardo, isolando a representatividade hoje do setor de computadores, dada a sua missão fim, o ganho de eficiência das empresas, a disseminação do conhecimento pelo consumidor final, dentre outros, quais são os pontos negativos que poderiam ser revistos para tornar essa indústria mais acessível, para melhorar as suas vendas e permitir o desenvolvimento do setor? Sérgio, basicamente são três: entraves fiscais, logísticos e burocráticos, né? Esses são o dia a dia da indústria, para o consumidor, são entraves que poderiam melhorar o custo, não só da operação das empresas, mas também o custo dos equipamentos. Você melhorando o custo, você consegue ter um preço mais acessível em várias camadas, seja na camada do consumidor doméstico, seja para as empresas e para as pequenas empresas, tornando a tecnologia mais acessível. Ricardo, com o objetivo de ilustrar ao assinante, falando de tributos, qual é hoje a carga tributária imposta ao setor de computadores? Sérgio, na média, eu diria que em torno de 16% é a carga tributária, quando você olha os vários impostos, entre PIS, COFINS, IPI, ICMS, impostos de importação de matéria-prima. De fato, é uma carga tributária muito alta, principalmente quando se percebe o valor fim de um computador. Ou seja, aplicar 16% sobre o valor fim de um computador, que é um bem de consumo caro, acaba inibindo o consumo por óbvio. Fazendo um contraponto, quais os pontos positivos que vem permitindo o desenvolvimento dessa indústria? Uma indústria que em 2017 cresceu 15%, em 2018, 7,5%. Sérgio, apesar de alta, 16% ainda, uma carga tributária alta, nós estamos falando de equipamento que é produzido no Brasil. Então, essa carga poderia ser muito mais elevada se esse equipamento não fosse produzido aqui. Então, a vantagem da produção local realmente reduz os tributos por essa manufatura, gera empregos e traz a manufatura do produto, a configuração dele mais perto do consumidor final. Então você tem mais flexibilidade de atender às diversas demandas desse mercado, seja no consumidor doméstico ou corporativo, porque você tem essa flexibilidade de fazer uma configuração dedicada para aquele cliente. Esse é um tema bastante curioso, a questão das necessidades, das demandas. Como o setor de computadores, como a indústria de forma geral, trabalha em pesquisa e desenvolvimento para prever a necessidade, a demanda de um consumidor, seja ele o consumidor final, seja de uma empresa. Com inovação, né, ouvindo muito o cliente, ou seja, fazendo trabalhos de pesquisa e acompanhando a necessidade desse cliente. Muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que ele precisa, mas você precisa trazer essas novas tecnologias para oferecer experiências novas para esse cliente. Então, muitas vezes, a inovação que vem realmente acaba despertando no cliente uma nova função, uma nova aplicação que nem ele imaginava. Vamos falar um pouquinho sobre tendências, levando informações curiosas, informações de certa forma inéditas para o assinante do canal. Como, por exemplo, olhando os notebooks, quais são as tendências de tecnologia, de inovação, de novas ferramentas, até mesmo falando de design e robustez? Sem dúvida, cada vez mais fino e leve, a duração da carga da bateria, um carregamento rápido do sistema operacional, computadores, notebooks que você possa comandar com a voz, já existe muito disso. Mais e mais ferramentas de segurança com inteligência artificial. Te dar um exemplo, uma câmera que possa detectar, enquanto você está trabalhando no seu notebook, que tem alguém atrás de você querendo ver a informação do teu computador. Então, através de análise de imagens, de reconhecimento facial, você conseguiria eventualmente até bloquear essa tela por um tempo. Então, esse tipo de ferramentas que vão ser, é o futuro que vai ser incorporado, já existe até, traz uma experiência nova para o cliente que, como eu te comentei, às vezes nem ele imaginava que poderia existir uma funcionalidade dessa. Ou seja, funcionalidade, eficiência e segurança são os pilares que regem a inovação. Exatamente. Obrigado, Ricardo Bloch. Uma alegria ter você. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado a você e obrigado a você, audiência do canal. Você que acompanha as colunas Giro Business, que em breve voltam com muito mais.